TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar um brilhante advogado que atua especialmente na área de responsabilidade civil, direito civil, contratos, Dr. Guilherme Remonte, que é uma satisfação estar muito de o senhor estar aqui no meu programa. Conheço teu pai de longa data, também um brilhante jurista. E hoje é uma alegria te ver aqui, até porque a gente trabalhou muito tempo junto e às vezes, muito nas esferas criminais a gente se encontrou. Eu vi que com o tempo tu começou a ir para o lado civil, ali ficou, ali estabeleceu e hoje é um bom advogado, excelente advogado na cidade. Bem-vindo ao meu programa, doutor, satisfação. A satisfação é minha em estar nesse programa juntamente com o colega, pela importância que tem na comunidade, nesse brilhante trabalho que tem sido feito para essa rede do Vale, né? Tanto no Jornal Informativo e agora na TV. Eu tenho um apreço muito grande também pelo colega e eu o vejo como um brilhante defensor de casos criminais, como tive a oportunidade de falar em várias vezes. Doutor, Lajeado cresceu de forma exorbitante. Hoje nós vemos assim, uma dinâmica da cidade que aporta pessoas de outras cidades, até de outros países, que vêm aqui tentar ajudar no crescimento. E nesse ramo de responsabilidade civil, na que eu sei que tu atua, acontece de tudo. E aí vai uma pergunta assim. Lajeado, nesses anos que eu sei que tu, acredito eu que tem mais de 20 anos de militância na área do civil, o que te mais chamou a atenção no começo da profissão e nos dias de hoje com relação à responsabilidade civil? A responsabilidade civil, ela cresceu naturalmente pelo próprio aumento da população e de pessoas que, como você mesmo disse, passam pela região. E decorre dos conflitos que surgem no dia a dia. O dano, na maioria das vezes, é o que sobra, né? E tem que se buscar uma reparação. Eu acredito que o que tem mudado nesses anos é em benefício, né, por conta da própria legislação, que tem ampliado a responsabilidade comum, aquela derivada da culpa, para situações específicas como objetivo. Inclusive o Código Civil hoje tem uma norma expressa nessa linha. E desde o começo, quando tu começou na profissão, né? Eu digo isso que dentro da esfera criminal, e também na esfera civil que a gente atua, né? Existiu uma mudança legislativa muito grande na questão criminal. Eu te digo assim, a lei de tóxico mudou, a lei dos crimes de homicídio mudaram na penalização. Primeiro começou sem ser hediondo, depois virou hediondo, depois tiraram, o Supremo tirou, depois voltou de novo a aplicação da pena de ônus na condição bastante alta. Na condição da responsabilidade civil, existiu alguma mudança assim, do tempo que tu começou até o dia de hoje, de forma processual assim, que veio a favorecer o lesado ou veio a favorecer certos elementos dentro do processo, em casos característicos? Assim, as situações que acontecem são bem definidas, né? O que eu acredito que a mudança já começou a acontecer de forma bem significativa a partir da Constituição Federal de 1988. Porque ali já esteve expressa a responsabilidade objetiva do Estado, né? E, claro, dentro do risco, da teoria do risco administrativo, afastada por culpa exclusiva da vítima, por dolo e caso fortuito e ou de força maior, externo à atividade, né? Sobretudo quando é de risco, extensivo às concessionárias prestadoras de serviço público. Também com relação ao empregado, que também tem uma norma que prevê, inclusive, que é um direito do empregado ter um seguro contra acidente, e que na minha ótica deveria ser um dever do empregador, né? Independente de direito à indenização por dolo ou culpa. Então eu penso que a partir dali já se criou uma nova ideia de responsabilidade, e que acabou agora com esse novo artigo, né, no Código Civil, que esse aí é mais amplo. Aquele que desenvolveu uma atividade de risco responde, e a lei não extensiva até a pessoas que não sejam jurídicas, empregadores, né?
Então, eu acho que esse é o grande avanço que se houve no direito, de ampliar a responsabilidade. E no Estado é importante falar também que existe uma situação que é de integral, que seria por dano nuclear. Também está na Constituição Federal. Que nesse caso não se questiona. Só o caso fortuito externo. Se for interno, responde sempre, mesmo que haja culpa da pessoa lesada. Me explica, dano nuclear, tu usou essa expressão? Qualquer tipo de dano decorrente da atividade nuclear, por exemplo, de uma usina, um vazamento ou uma explosão, certo. Qualquer coisa, é muito amplo. Se decorreu daquela atividade, a responsabilidade é integral, né? E daí o Estado tem que responder independentemente de culpa. Aqui em Lajeado, nos teus casos que tu pegou, tá? Qual é o tipo de dano, qual é as ações que mais são ajuizadas, a nível de que sentido? Eu tenho trabalhado muito com danos decorrentes de acidente. Né? E aqui uma coisa importante, que eu sempre tenho falado com meus clientes, que eles chegam lá e veem a situação, e eu exponho os danos que resultaram e os importes de valores que podem serem condenados. E eles não têm, muitas vezes, nem condições de arcarem com isso. Então, o importante, eu acho que seria definir mais ou menos a média de uma indenização hoje, no caso de um acidente de trânsito. No caso de uma morte, e que seria então lesados aos familiares, eles teriam direito a pleitear indenização por danos materiais. Né? Vamos supor que a pessoa falecida tivesse um veículo que perdeu. O espólio poderia haver o valor do veículo. Danos pessoais, que é a perda do rendimento que aquela pessoa prestava para a família, independente, em princípio, de receber a aposentadoria do INSS. Mas o mais acentuado de todos, na minha ótica, é o dano moral. Que, embora não tenha um valor específico, deve ter por parâmetro a posição do Superior Tribunal de Justiça, que tem fixado, na grande maioria das vezes, em 500 salários mínimos para o grupo familiar. E, em certas situações, até em 500 salário mínimo para cada lesado. Então, o que acontece? A pessoa que às vezes se envolve num acidente por uma fatalidade, sem ter intenção, acaba não tendo condições ou risco de perder todo o patrimônio que adquiriu. Então, o que eu digo para eles é que eles devem ter um seguro. E o que me surpreende é que muitas vezes eles têm seguro. E na ótica deles, esse seguro seria de cobertura integral. E não é. Por quê? Não está expresso o valor de uma cobertura por dano moral. E há anos atrás, tinha dois tipos de cobertura: dano material e pessoal. Na pessoal estava englobado também dano moral. Mas houve uma mudança, passaram a fazer dano corporal. E aí também deu um questionamento. E posteriormente outra, começaram a colocar dano moral com um valor menor ou não tem cobertura por dano moral. E as pessoas, muitas vezes, por desconhecimento, fazem um seguro, pagam o prêmio e não percebem que não tem a cobertura por esse dano moral, que para mim é o mais grave de todos, num caso de um acidente desse tipo. E nesse caso, o dano moral, como é que a pessoa tem que estar atento a isso? É o contrato? Tem que levar para um advogado? Como é que tu pode dar algumas características de cautela com relação a isso aí? Eu sempre oriento que antes de fazer um seguro, faça uma pesquisa, peguem proposta de apólice e consulte alguém que tenha conhecimento, para ver se aquele contrato realmente gera uma segurança que é necessária. E isso também é importante, embora, como eu disse antes, que eu acho que era um dever do empregador, também ser feito pela empresa. Porque quando surge um acidente com morte do empregador, essa condenação também vai ser em quantia similar. E nesses casos, assim, aqui em Lajeado já entraste com ações nesse sentido? Que existe uma base contratual e a base contratual não é cumprida, daí se entra com isso aí? O senhor já teve experiência nesse sentido? O problema todo é a apólice, se tiver excluído na apólice, não vai conseguir. Agora, a cláusula geral, muitas vezes sim, porque não teria conhecimento do consumidor, né? Mas se está expresso que está excluído, ou se está expresso que é um valor menor, acaba tendo que pagar o próprio autor do fato, quando tem condições.
O que me chama na teoria da responsabilidade civil, e aí que o senhor é que é o especialista na área, a gente vê muito, já aconteceu, existe sempre ações de moda, né? E eu digo ações de moda é aquele nome no SPC que está indevido, aquele roubo no estacionamento que tem uma responsabilidade do supermercado, restaurante que bota uma garagem, já tem uma responsabilidade direta. Hoje as posições permanecem mesmo nesse sentido? Se existe registro devido, sim. Uma coisa que eu acho importante aqui, que em princípio eu acho que as condenações que são fixadas na maioria das vezes são valores baixos. E isso estimula uma ausência de tomada de medida por parte do causador no sentido de evitar, que seria aquele sentido pedagógico da condenação. Sim. Né? Mas felizmente existe, agora aqui no tribunal, condenações recentes em valor até 50 salários mínimos. Eu tive um caso que foi confirmado em Brasília, né? E lá em Brasília o entendimento que até 50 salários mínimos é algo razoável, que não justifica alteração no montante. E esse é o grande problema da nossa posição dos nossos juízes, com os juízes até latino-americanos e americanos europeus, é que essa questão de que o quanto indenizatório não pode ser exorbitante também faz com que as grandes empresas trabalhem em cima disso, né? Porque, na verdade, às vezes, o que é 50 salários de uma empresa que lucra no estacionamento, às vezes, um dia isso aí? Eu acredito que sim, até pela repetitividade. O que mais existe situações aí, se for verificar na justiça, de danos morais, é com relação a instituições financeiras, né? E empresas de telefonia. Que eles acabam tendo condenações em valores baixos e isso não gera aquela punição para fins deles repensar a maneira de agir. Doutor Remonte, o senhor falando em telefonia é uma coisa que é gritante hoje no nosso dia. Nunca empresas tão bem estruturadas entraram no mercado brasileiro e nunca lucraram tanto com o nosso povo e o serviço que é prestado, e que muitas vezes o serviço que é prestado é de baixo nível, né? Ou se não é de baixo nível, deixa a desejar de alguma forma ou outra. E aí vem a pergunta que todos os telespectadores têm curiosidade. Aquela pessoa que muitas vezes firma um contrato com uma operadora qualquer e quer desistir do contrato e não consegue a desistência do contrato formalizado, né? E daqui a pouco se vê o seu nome no SPC aparecendo duas circunstâncias, uma que pagou a conta normal, né? E a outra que não pagou a conta porque entendeu que estava rescindido o contrato. Isso cabe alguma responsabilidade? Como é que o senhor vê essa situação? A responsabilidade pode surgir, porque há o corte do serviço, né? E ela perante terceiros, além dos danos materiais que pode ter pela necessidade de comunicação, enfim, ela passa a ser em princípio como inadimplente, quer dizer, tem uma gravação lá dizendo que não pode ser completada a ligação, enfim, mas no entendimento comum é porque existe algum problema de adimplência. E além do incômodo. Então, nesse caso, quando já está paga a conta, é mais grave ainda. Mas mesmo que não esteja paga, ele vai revisar, vai discutir, talvez não seja devido, né? Mas assim, se ingressa com a ação, né, pleiteando a rescisão do contrato e a indenização. E se a pessoa tiver interesse em manter os números, que isso aí a portabilidade numérica é um direito dela, ela pode pedir a transferência para a operadora que ela optar em fazer uma nova contratação. Doutor Remonte, tem acontecido em Lajeado, e digo algumas cidades do Alto Taquari, que determinados telefones antigos, né, e telefones convencionais, sem seus celulares, entram em pânico. E daí eu tenho visto assim que as pessoas demoram, ou melhor, os órgãos que deveriam arrumar, o sistema não arruma. Daí tu faz o pedido, o telefone fica um dia trancado, o telefone fica 2 dias, se tu faz o terceiro pedido, porque hoje nós não temos aquele contato diário, como a gente tinha antiga CRT, que tu chegava, tu tinha um balcão de reclamação, de atendimento, hoje tu só tem a questão do telefone, via telefone. Nesse caso, chega uma pessoa, fica 2 semanas sem telefone, em razão de que ele não teve razão nenhuma para ter aquele corte e a sua conta em dia. Cabe alguma ação de responsabilidade civil? Cabe, até porque nesse caso é objetiva, né? É prestador de serviço público e está no próprio Código de Defesa do Consumidor essa previsão desse tipo de responsabilidade objetiva, né? Então, se o serviço está mal prestado e o dano existe, eles têm o dever de reparar. Agora vai ter que ser apurada a exceção desse dano. Ele pode ser, como eu disse antes, material e moral. Tá, e no caso agora, tem um telespectador que ficou prejudicado por 2, 3 semanas, tá? Ele não teve o seu telefone ligado, conta
paga tudo normal, tinha que receber parentes que vinham do exterior nessa questão da Copa. Como é que ele se instrumentaliza, como é que ele se prepara para propor essa ação? O que ele precisa fazer? Eu vou chegar no teu escritório, doutor, o que eu preciso fazer para instrumentalizar essa ação? Qual é a orientação que o senhor dá nesse sentido? Assim, como é que funciona? Se ele ligou, por exemplo, e não conseguiu, né, registro das ligações que fez, talvez até declarações de alguém que tenha conhecimento desses fatos, né? Porque em princípio, em juízo ele vai levar o quê? Vai levar um contrato e uma situação narrada, mas não tem uma prova efetiva disso aí, né? Então seria esse o caminho, acho. Pegar pelo menos registrar os procedimentos que tomou e declaração de quem tem conhecimento disso. Ou seja, a pessoa que teve, qualquer um que tentou ligar, pegar uma declaração por escrito dizendo, tentei ligar para tal número. A pessoa que saiba a situação do aborrecimento dele, porque nesses casos, muitas vezes a pessoa tem que se socorrer de terceiros para pedir um favor, para fazer uma ligação, ou até dar o nome de um vizinho para... É meio chato, mas é a única maneira que acha, e aquele próximo ali tem conhecimento. Claro, porque hoje eu vejo que acontece seguidamente esse tipo de pane, e parece que nós, os consumidores finais, ficamos à mercê. Daí tem que deixar sempre dito, existe uma responsabilidade para aquele presta serviço, né, doutor? Perfeito, é o objetivo. O objetivo, quer dizer, o objetivo subentende-se que não precisa provar, quem tem que provar o contrário seria a empresa. A empresa tem que provar que não fez o corte. Indevido, né? Que se ela fez, ou ocorreu o corte por um fato estranho, que mesmo que ela não tenha intenção, ela é do risco dela. Risco da atividade. A mesma coisa serve que eu tenho visto, e aí vem uma pergunta muito interessante, essa questão dos contratos de assinaturas de televisão, que tu faz, geralmente a pessoa vai, e eu sempre oriento, e aí eu não sou civilista, mas eu vejo muitas pessoas entrar num balaio de gato, vamos dizer assim, nesses planos de televisão que tu tem tanto, tá, e tal. Qual é a atenção especial que as pessoas têm que ter com relação a isso? Essa situação de planos, e esses planos de grandes empresas, o problema é que nem sempre o que é proposto é cumprido. Então, assim, se ele não recebe a prestação que ele contratou, ele deve cancelar o serviço e pleitear a indenização de algum dano. Doutor, e como é que hoje funciona essa questão de cancelar, né? Porque a gente tem muito aquela história assim, a gente vê que você está ligando para o número tal, o seu código é esse, está sendo gravado. Beleza. Mas isso serve de documentação para quem? Realmente a gente tem que anotar aqueles números que eles dão para confirmar que está sendo gravado? O que o senhor diz disso tudo? Isso é importante. Se ele ligou e tem um protocolo, ele deve registrar. Porque é um fato que aconteceu que pode ser apurado. Que em princípio realmente deve estar lá no sistema da empresa. Pode ser investigado depois, se for necessário. Na verdade, se tem um documento, digamos assim, a favor daquele que vai reclamar. Isso, ou o protocolo mesmo ligou, qual é o protocolo, ficou gravado, ele vai informar que ligou e foi registrado no protocolo, que ele fez uma solicitação de cancelamento ou de restabelecimento do serviço realmente contratado, né? E me diga assim, doutor, hoje as pessoas em Lajeado, né? Lajeado é uma cidade próspera, e até esses dias eu estava comentando com o juiz e outras pessoas do meio, Lajeado cresceu de uma pujança muito grande até por demandas judiciais, né? Na sua experiência hoje, na área de responsabilidade civil, o que mais o lajadense busca em termos de querer resgatar o dano sofrido? Na sua experiência, o que mais tem em Lajeado? O dano, na realidade, o que a pessoa busca? É uma reparação. Não tem como ser diferente. Conforme o tipo, ele é irreparável, na verdade, mas é o que resta, por várias circunstâncias. Nesses danos materiais, é evidente que é a reposição da perda econômica, né? Mas, fora isso, até que eu percebo que as pessoas, quando ingressam nisso com uma ação, elas estão muito perturbadas. Elas têm uma dor, têm um sofrimento. Muitas pensam que talvez com a condenação e com o retorno daquele montante, elas vão reaver algo que não existe mais, que é aquele ente que perdeu, né? Mas é uma forma de tentar se oportunizar alguma coisa. Né? Para uma criança, um recurso, uma poupança para uma faculdade, ou
para a família, para um investimento ou uma viagem, né? Embora que antes eu não falei, mas também é uma reparação que se pode pleitear, é tratamento psicológico, tratamento de saúde, isso aí também, conforme o caso, é possível pleitear daquele que causou, né? Mas eu acho que, na realidade, isso aí é tentar reaver alguma coisa. Quando é material é bem definido, mas quando é moral é muito complicado. Essa questão de se quantificar o dano moral hoje é uma coisa terrível. Agora o senhor, dentro do seu trabalho, dentro da sua... do seu dia a dia. O senhor já tem parâmetros, né? Por exemplo, chega uma pessoa que teve um acidente por morte, né? O que mais ou menos hoje, longe de qualquer telespectador passar por isso, né? Mas são as realidades da vida. Hoje, o que está valendo hoje um quanto de uma pessoa falecida? É como eu frisei antes, na média é 500 salários mínimos pelo grupo familiar, né? Mas existem decisões que já foram fixadas por lesados. Por exemplo, são a esposa e 2 filhos. Então seria 1.500 salários mínimos. Pode ocorrer. Mas eu acho que no mínimo no grupo familiar, quantia em torno de 500 salários mínimos. Isso o senhor vê como uma medida jurisprudencial dentro do seu dia a dia. Isso que o senhor já percebeu no seu dia a dia. Seguindo os parâmetros do Superior Tribunal de Justiça, né? E as condenações que eu geralmente tive nos meus processos. Né? Alguns passou um pouco mais, porque tinha mais pessoas, né? Mas na média é esse valor que sido fixado. E me diga o seguinte, doutor, muito se vê, a gente fala com pessoas do meio, né, nessas questões das conciliações, das tentativas de tentar fazer um acordo, mesmo durante o litígio, porque os litígios todos são muito longos, né? A gente tem litígios aí que passam a casa 5, 10 anos e muitas vezes as pessoas querem uma solução quase que imediata. E essa questão dos acordos, o senhor acha que é uma coisa boa para a pessoa? Como é que o senhor analisa isso? Inicialmente eu gostaria de frisar que esse valor que eu falei seria a quantia nominal, né? Que é o valor fixado, geralmente é a quantia que é convertida na data sentença, né? Claro. E esse valor ele sofre a correção monetária desde essa data, tem súmula no STJ, né? E acréscimo de juros de mora, desde a época do fato. Então, se passar 10 anos um processo, ele vai ter um valor da condenação, que vai sofrer correção a partir da sentença, né? E vai ser acrescido o juro, que seria, em princípio, nesse caso, do nosso exemplo, 120%. Mas quanto ao acordo, as partes têm noção, mais ou menos, da média do direito que poderiam ser reconhecido. Pode dar uma quantia maior ou a menor. Isso é uma coisa que pode acontecer. Então, assim, fica muito a critério delas aceitar ou não uma proposta de acerto. Que eu sempre digo, o dono do processo é o cliente. É o cliente, é Se ele se satisfaz com um acordo e receber um valor econômico maior ou menor, é um direito dele. Como tem pessoas que, em princípio, nem querem fazer acordo. Até acontece. Que eles estão tão confusos na dor que eles estão com aquela ação, na verdade, objetivando uma condenação ou outra coisa. Não estão entendendo bem o que é uma indenização, em princípio, né? Mas o que acontece? E essa é uma situação. Primeiro, a parte querer fazer um acordo. E o segundo é o devedor se propor a fazer. Tem muitos que procuram estender um processo até o final, mesmo sendo empresas grandes, né? Então, é essa dificuldade que surge na prática. E tem um acordo em momentos iniciais. Mas tem casos que acontecem. E já aconteceu o caso do senhor fazer um acordo, o acordo ser melhor até que pela expectativa da demanda? Qual é a sua visão nessa questão da acordo? Porque às vezes eu falo muito com o juiz e eu faz muitos anos que até não atuo tanto no civil assim, mas me faz ver assim que muitas vezes o juiz tensiona para um acordo, né? Agora, a grosso modo, é interessante às vezes para os advogados um acordo assim, numa celeridade muito rápida, ou às vezes melhor deixar fazer aquela maturidade das partes entenderem? Não, assim, como eu digo, a decisão está pelo cliente. Ele que vai resolver se quer ou não fazer o acerto. Mas às vezes a gente percebe que é um acordo razoável e bom. A gente até, por nós, né, faríamos o acordo. Mas vai depender muito dele. Mas eu já tive casos que da minha ótica, o acordo foi um bom negócio. Porque receberam quantias razoáveis, aplicaram bem o dinheiro que receberam. Não teve a tal da demora. E não teve a demora de 2 ou 3 anos a mais, que poderia manter ou até haver uma redução.
mas já aconteceu situações assim. Até um caso que foi com a Calaes Sul, né? E foi um processo que levou bastante tempo. E até foi um processo que, pelo julgamento, na época, ganhou um destaque, eles colocaram ali na TJRS, naquela página, a 0 Hora, na época, me ligou pedindo para mim falar a respeito do assunto, né? E o cliente, na época, preferiu abrir mão de uma parte do valor e receber a quantia para dar uma nova rumo na situação dele. Doutor, o senhor vê como a coisa é rápida e é dinâmica, né? E infelizmente o nosso tempo hoje já está se esgotando e nós vamos ver na próxima semana. Eu quero que o senhor fale um pouco mais sobre as novas diretrizes da responsabilidade civil, juros bancários, esses tipos de ações que envolvem os problemas da nossa comunidade, e eu espero que o senhor, semana que vem, nos ilustre um pouco mais com a sua pessoa aqui, que os telespectadores possam ter um conhecimento da sua pessoa e nessa militância na área da civil. Então é um prazer que tu estás aqui no meu programa, e infelizmente o tempo foi escasso, e vamos ver semana que vem mais diretrizes sobre responsabilidade civil, sobre contratos bancários, juros abusivos. Bem, até a próxima semana então. Agradecido, e a próxima semana então, já que hoje eu falei de responsabilidade civil, vou bater um pouco mais com relação à questão de revisão contratual. Bem, vocês viram como foi interessante falar com uma pessoa com experiência no centeio da responsabilidade civil. Na próxima semana estaremos mostrando novas nuances com relação a esse tema. Até mais.